Fala galera, tudo bem? A Inglaterra ficou no 0-0 com a Escócia e o que a gente viu, além de uma decepção, foram vaias, né? Foi uma reação do estádio, foi uma reação do público inglês e acho que uma reação geral ao olhar para as próprias redes sociais, para olhar para a sensação em relação à seleção inglesa. Eu acho que isso gera um bom debate aqui, que é um debate sobre o nível de expectativa, se é realista, o que a Inglaterra mostra na Euro está realmente muito abaixo do que vinha mostrando até então? Faz sentido que... por que a Inglaterra chegou e ganhou e atingiu esse status de uma das favoritas para a Euro de 2020? 2021, ano da disputa, mas o torneio é sempre estranho, né? Mas o nome do torneio ainda é 2020. Então, o que fez a Inglaterra atingir esse status e chegar ao torneio com essa sensação, assim? Além de uma empolgação natural por parte do próprio torcedor, jogar dentro de casa, né? Jogar em Wembley. É claro que isso tudo transforma o ambiente em um ambiente diferente, de empolgação, resgate da história da Euro em 96, é um torcedor muito bipolar nesse sentido, assim, de tirar sarro das próprias derrotas, e são muitas ao longo da história, muitas decepções, e ao mesmo tempo cobrar e criar expectativa e às vezes embarcar muito num otimismo. E a gente já viu esse roteiro se repetir tantas vezes ao longo dos anos, e é aí que eu chego até no tweet que eu fiz logo depois do término da partida. E aí eu vou até, para não parecer só um oportunismo pós-empate com a Escócia, num 0-0, a Inglaterra tinha estreado vencendo a Croácia, vou até resgatar o vídeo da prévia da Euro que eu fiz aqui, que foi um apanhado geral, e eu começo o vídeo até falando sobre a Inglaterra e questionando um pouco se faz sentido o status da Inglaterra, porque a Inglaterra tem de fato um elenco recheado de bons jogadores individualmente falando, mas ela não apresentou coletivamente nada que leve a seleção para esse status, para o nível das principais seleções. E eu acho que é por aí mesmo esse início. Eu tô citando lá justamente para não ficar algo que pareça, que dê a sensação de que o comentário ou o vídeo está totalmente condicionado a uma atuação decepcionante contra a Escócia. Então não é algo deste episódio especificamente. Mas é claro que o empate contra a Escócia, num jogo que envolve rivalidade, que tem esse lado geográfico ali da rivalidade local, a importância dentro de uma Euro, o fator casa e as vaias, é claro que isso tudo vai impulsionar a repercussão do tópico do vídeo. Então, é um roteiro antigo, porque se a gente for olhar para diferentes momentos da história, e principalmente se a gente olhar para essas últimas 2 décadas, não é difícil enxergar a Inglaterra chegando a um torneio grande com uma seleção repleta de grandes jogadores, com um elenco muito forte, com um time que poderia ser apontado como um dos melhores no papel. Mas e em campo? Em campo esse time quase nunca jogou bem. Em campo esse time poucas vezes teve um desempenho minimamente convincente. Em campo, esse time nunca se aproximou do status de uma das favoritas, e geralmente caiu cedo dentro das competições. Vamos lembrar, por exemplo, Euro 2004, Copa de 2006, a Inglaterra teve nesse período uma reunião de grandes nomes, e nomes muito mais consolidados do que os de agora, que são jogadores jovens que estão se desenvolvendo e acho que ainda tem um teto muito grande, porque existe um claro desenvolvimento de jogadores, e a minha ideia aqui não é transformar a seleção atual da Inglaterra em uma porcaria, falar que a seleção não é nada disso, não. Para mim não muda nada a avaliação individual das peças da seleção inglesa atual. Acho que tem muita qualidade aí, eu vou chegar lá. Mas para seguir nesse flashback, a gente for pegar a metade ali dos anos 2000, a gente vai olhar para uma Inglaterra que tinha na defesa Gary Neville, Jamie Carragher, Sol Campbell, mas muitas vezes com Rio Ferdinand e John Terry formando a dupla de zaga. Eu só citei outras opções para a linha de defesa, Ashley Cole na esquerda, meio campo com Beckham, Gerrard, Lampard, Joe Cole, ataque com Rooney e Owen. Era um timaço, no papel. Dentro de campo, quantas vezes esse time atingiu minimamente esse status, essa expectativa? Quase nunca. E aí é curioso, até para traçar um pouco esse paralelo, porque para 2020, agora 2021, a Inglaterra tem muitos jogadores de qualidade pintando. E acho que esse status de candidata, de favorita para alguns, vem muito da sensação de um claro desenvolvimento desse talento. Porque a temporada 2020-2021 foi muito boa para isso. Os últimos anos tem sido, né? A Inglaterra conseguiu resultados relevantes nas competições de base, conseguiu amadurecer uma etapa do processo que era muito delicada nos últimos 10, 15, 30 anos, que era o salto da base do sub-20 para o profissional, para o principal, especialmente depois do fortalecimento da Premier League enquanto liga global, pelo poder de investimento, pela captação de jogadores internacionais. Muitos jogadores não davam esse último passo. Mas a geração, por exemplo, de 2017, a geração que conseguiu títulos sub-17, sub-20, essa geração conseguiu superar esse obstáculo. E muitos desses jogadores já são estrelas, são jogadores importantes, embora ainda muito jovens. Então quando a gente olha para essa temporada,
Mason Mount, possivelmente o melhor jogador do Chelsea na temporada como um todo. Não tô falando só da Champions, tô falando da temporada como um todo. Phil Foden, um crescimento absurdo nessas últimas 2 temporadas no Manchester City, assumindo um protagonismo muito grande. Jadon Sancho, estrela na Bundesliga, temporadas seguidas de cara que desequilibra com o Borussia Dortmund a cada semana dentro de um campeonato. Harry Kane, temporada brilhante, mais uma dentro da Premier League. Jack Grealish, muita expectativa até por parte do torcedor, pedindo, gritando o nome dele. Mesmo que num time que não vá competir, não vá ter o mesmo nível de expectativa, nos bons e nos maus momentos, tá ele lá conduzindo o time, né, sendo um dos líderes, tendo a personalidade de tentar, sempre tentar. E aí, pra citar alguns, né? Claro que daria pra citar outros nomes, né? Rashford, que já teve mais altos e baixos, o Sterling, que fez uma temporada ruim, mas que assumiu esse protagonismo e virou um dos símbolos da seleção nos últimos anos, e agora talvez seja até uma insistência por conta dessa confiança adquirida, porque ele não fez temporada para ter uma vaga cativa no time. E aí a gente vai chegar a uma questão, ou a duas questões até, que são naturais que essa história vai mostrar, essa comparação histórica. Uma delas é, diante de todos esses destaques individuais, de todos esses nomes que geram expectativa, o cara que mais rende, muitas vezes, é o que é menos badalado. É claro que eu tô fazendo uma comparação mais grosseira mesmo, para pegar, por exemplo, na estreia contra a Croácia. O Calvin Phillips foi o grande destaque, fez uma grande partida e foi o símbolo de uma Inglaterra que pressionou muito bem, em especial nos primeiros minutos, e é a condução dele também que gera o lance do gol. Então o Calvin Phillips foi um grande destaque. Isso me lembra um pouco o Hargreaves em 2006, que não era um cara para ser titular, que não era o mais badalado e que num time que não jogava nada perto da expectativa, ele virou o cara que saiu mais badalado do ponto de vista de avaliação individual. Esse correspondeu, esse jogou bem, e não era um cara nessa fila. E a outra conclusão, que acaba sendo muito natural dentro dessa comparação histórica, é o olhar imediato para o treinador. Quantas vezes a Inglaterra, ao longo dos anos, dessas últimas 2 décadas, não direcionou para o treinador a responsabilidade e a culpa quase que exclusiva por fracassos coletivos? E é muito interessante porque imediatamente a resposta, e eu não estou tirando qualquer parcela de culpa ou de questionamento que isso possa fazer em relação ao Gareth Southgate, tá? Mas a repercussão pós-jogo treinador não sabe explorar esse elenco, a culpa é do treinador. Isso aconteceu lá atrás com vários. O Sven-Goran Eriksson ficou muito marcado como um treinador péssimo, um cara que foi um fracasso absoluto na seleção inglesa, e não foi o único que saiu marcado dessa forma, e depois alguns dos jogadores até deram versões, bateram papo publicamente, falando um pouco sobre outros aspectos, às vezes que vão muito além da questão dentro de campo, que tem a ver com personalidade, com ambiente entre eles, até a competitividade dos clubes sendo transferida para as seleções, tem muitos outros aspectos, né? E é claro que é impossível comparar completamente uma geração com a outra, mas essa lembrança é muito interessante. Agora, voltando para esse time de 2021, e aí deixando um pouco de lado essas comparações e essas lembranças naturais ao longo da história, porque a Inglaterra muitas vezes chegou com esse status, tem um dos principais elencos, tem um dos principais times, no papel, mas dentro de campo não. Eu acho que dentro do próprio trabalho do Gareth Southgate dá pra gente trabalhar com diferentes estágios e momentos. Por exemplo, a Inglaterra da Copa de 2018 foi uma Inglaterra que atingiu um bom nível coletivo. E foi uma Inglaterra que talvez tenha ido além das expectativas, chegando a uma semifinal de Copa depois de tanto tempo, né? Não chegava desde a Copa de 90 tão longe. Consegue chegar à semi da Copa num ano em que o elenco não era dos mais badalados. Indiscutivelmente, o elenco de 2021 é um elenco mais qualificado, mais promissor, de maior potencial técnico individual do que o de 2018. Mas aí eu acho que está um ponto-chave para a gente questionar em relação ao nível coletivo, o nível real dessa seleção inglesa para 2021. Essa seleção joga pelo quê? E quando eu levanto o pelo quê, eu estou me referindo a um lado estratégico, ao lado tático, que eu acho que é uma das partes mais legais quando a gente fala em um jogo coletivo. Porque, como a gente vê semanalmente, a cada partida, você pode ter diferentes estratégias, diferentes ideias, diferentes objetivos, diferentes maneiras de pensar o jogo, diferentes níveis e características individuais e coletivas dentro do seu time para tentar chegar a um objetivo, que basicamente é vencer. Vencer os jogos, vencer os campeonatos. A Inglaterra de 2018 era uma Inglaterra num nível inferior, individualmente falando, mas coletivamente ela tinha um caminho muito bem definido do que ela queria fazer dentro do jogo. Como ela pretende ganhar, como ela pretende superar adversários. A Inglaterra de 2021 não me passa essa sensação, e não é por conta desses 2 jogos, tá? Não é por causa do jogo contra a Croácia, contra a Escócia. É por isso que eu faço questão de ressaltar o que eu falei no início do vídeo. Esse não é um vídeo apocalíptico pós-decepção do jogo contra a Escócia, depois das vaias da partida contra a Escócia. Esse é um vídeo que já valeria antes da Euro começar.
A Inglaterra que chega a Euro, chega jogando pelo quê? Não no sentido de ambição, do que ela pretende. Ela pretende ganhar, essa é a ambição. Mas jogando pelo quê dentro de campo? Qual pretende ser o caminho da construção das jogadas? Ela pretende ter que tipo de estratégia? E é aí que eu sinto falta. Porque eu vejo uma Inglaterra que a gente pode questionar várias das escolhas individualmente falando. E isso é ótimo, porque mostra, teoricamente, que é um elenco numeroso. E porque a gente pode pensar em diferentes formas de montar o time para diferentes estratégias possíveis com esse elenco. E aí você pode ter um meio-campo que vai te dar maior presença física para proteção à frente da defesa, com um Declan Rice, por exemplo, para uma pressão um pouco mais avançada ocupando o espaço maior do campo, com Calvin Phillips, por exemplo, mas você pode ter um outro perfil de jogo nessa faixa do campo, com Jordan Henderson, com Jude Bellingham, jogadores diferentes, de perfis diferentes. Você pode ter uma linha de meias que vai ter Phil Foden, que vai ter Mason Mount, mas você vai deixar de dar minutos para um Jadon Sancho, que é o mais, possivelmente, o mais habilidoso para criar espaços, abrir espaços e quebrar defesas com dribles. Você vai insistir num Sterling centralizado pelo lado, o Harry Kane vai ser substituído dentro dos jogos, ele vai ser mais ou menos abastecido, qual tipo de complemento ele vai ter, quais vão ser as combinações pelos lados. A Inglaterra tem diferentes perfis de laterais, né, dos que foram e dos que não foram para Euro, então eu não acho que seja uma questão de elenco, porque a qualidade está ali. Ainda que não sejam jogadores consolidados na carreira, todos eles pelo menos, como foram em outros momentos jogadores que fizeram parte de elencos que tiveram resultados e desempenhos decepcionantes, como os que eu citei, na década de 2000, principalmente quando a Inglaterra tinha um timaço no papel. Em campo não mostrava isso. Essa Inglaterra também não me parece ter mostrado dentro desse ciclo. Vamos pegar o pós-Copa do Mundo de 2018. A Inglaterra mostrou um nível convincente, agradável, coletivo, uma ideia de jogo que tenha se desenvolvido para colocar a seleção realmente entre as melhores? A resposta para mim é bem claramente não. Eu não vejo uma evolução, um desenvolvimento nesse sentido. Eu vejo um desenvolvimento individual, coletivo não. Então eu acho que passa por aí um pouco essa sensação de que não é uma surpresa ver a Inglaterra decepcionar. E é claro que essa é uma frase paradoxal, porque se não é surpresa decepcionar, a expectativa já não era tão alta assim. Se a expectativa já não era tão alta assim, não deveria ser uma surpresa ver o time jogar mal. Mas acho que o erro aí talvez esteja justamente na forma desproporcional com que a expectativa foi criada e foi ampliada. Isso significa que a Inglaterra não tem como ir bem, não tem como jogar bem? Não, não é o caso, porque o futebol não tem uma ordem certa, um caminho certo, e não dá pra gente cravar nada antes de acontecer. Quer um exemplo disso? Tá na própria Copa de 2018, a Croácia. Eu acho que é um exemplo interessante quando a gente olha para essa Inglaterra em 2021. A Croácia chega à Copa do Mundo de 2018 e ela é vice-campeã do mundo em 2018. Ela chega em 2018 na Copa tendo bons jogadores, mas ela ainda não era um time. A Croácia que chega à Copa do Mundo chega repleta de dúvidas, porque os ajustes ainda não estavam feitos, porque existia muita dificuldade para tentar encontrar a maneira do meio-campo encaixar com várias das principais peças naquela altura, e era o setor mais bem servido da seleção, inclusive. Então, e mesmo assim a Croácia foi até a final. Você pode questionar se era um timaço, se era um time para estudo, se jogou bem para chegar até a final ou não, mas chegou até lá. E eu acho que é um exemplo do que a Inglaterra pode ser. Um time que, mesmo sem construir um trabalho com um ciclo, com um time bem consolidado, um jeito de jogar, dá para ir longe. Ainda mais para um time que tem jogadores que podem desequilibrar. E a gente tem visto brilhos isolados dentro das partidas. E é mais ou menos o que a Inglaterra tenta se escorar para ir longe dentro dessa Euro. Como o Mason Mount, como o Phil Foden. Gostaria de ver mais não, né? Gostaria de ver alguma coisa do Jadon Sancho em termos de minutos dentro de campo. O próprio Harry Kane. São todos jogadores que podem definir um jogo, que podem ganhar uma partida para a Inglaterra. Então não estou descartando a Inglaterra da Euro. Mas eu acho que de uma forma mais racional, olhando para esses últimos 2, 3 anos, a gente vai enxergar muita qualidade nesses caras dentro dos seus times, semana após semana, nas temporadas europeias. Dentro da seleção, não me parece que a Inglaterra tenha subido de nível coletivamente falando para sustentar esse status. É isso, conta aí com os comentários de vocês, se vocês ainda acreditam na Inglaterra, e como eu falei antes, dá para acreditar ainda, não é impossível, a Inglaterra não está eliminada da Euro, e a Inglaterra tem time para fazer mais dentro da Euro, pelo menos se as peças conseguirem desequilibrar, ou se o Southgate tentar algum tipo de ajuste, conseguir de repente achar um time com competição em andamento. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço, se inscrevam no canal e até a próxima.